Feira, programa inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Você que está no carro, hein? Permaneça nessa estação, não tem nada interessante, nada melhor do que você vai escutar nesse programa de hoje. Por falar no programa, o Inacreditável, como de hábito, segue todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. Você que está vendo no Facebook, você está percebendo que estamos todos de máscara N95. Estamos cada um aqui a 1 metro de distância do outro, passamos álcool em gel em todo o ambiente. Aqui dentro ninguém pega a Covid-19. E por falar em gente que fica pegando coisa e tal, o meu primeiro alô vai ser pro Marcelo Santos, que tá com 2 pulseirinhas de hospital. Mas Marcelo, não tem jeito, toda semana tem uma novidade. A idade pega, né, meu? Você quer o quê? Eu passei mal, fui pro hospital agora de manhã, entendeu? Os caras me atenderam, fiquei lá no mano a mano, não sei o quê. Mas por sorte me liberaram. À tarde ele falou, ô senhorzinho, fica em casa. Eu falei, não vou perder o programa aqui. Então eu consegui vir, mas obrigado. Olha, mandaram uma mensagem pra mim dizendo que tem uma enfermeira lá que você fica inventando doença pra aparecer no hospital. Pode ser verdade, hein? Fernando Pereira, muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo. Marcelo tem uma grande luta pra chegar no programa no horário, né, Marcelo? Marcelo resistiu bastante. Eu acho que, inclusive, é sequência daquela luta que ele travou lá no hospital, viu, Paulinho? É, exatamente. Nós vamos falar isso logo, logo. Bom, nosso convidado de hoje, você preste atenção, hein? Pode estacionar o carro aí e tal, porque você não pode perder. É Fábio Ferrari Porchat de Assis, político, escritor, roteirista, empresário e também pai do humorista Fábio Porchat. Foi deputado estadual, federal, olha que currículo, hein? Opa. Secretário de Cultura de Jânio Quadros, quando Jânio Quadros foi prefeito de São Paulo. Hoje ele é conselheiro do Museu Brasileiro de Escultura e também, aliás, acho que é o trabalho principal dele no momento, se não for ele vai me corrigir, presidente da ALA, Academia Latino-Americana de Arte. Fábio, seja muito bem-vindo e eu não consegui falar metade do seu currículo aí. Se você quiser, na sua apresentação, falar, por favor. Eu quero primeiro agradecer a vocês a oportunidade que vocês estão me oferecendo de eu conversar com o seu espectador tão bacana, com essa gente que acha o inacreditável bastante acreditável. Isso é muito bacana porque toda televisão ou toda rádio tem que ter credibilidade. E com certeza o inacreditável tem credibilidade. Então o inacreditável é acreditável. E a partir daí, então, eu fico inteiramente à disposição das perguntas de vocês, querendo só acrescentar um pouquinho mais no meu currículo. Tá. Porque meu currículo se faz a cada instante, a cada dia, a cada momento, porque eu nunca parei de estudar. Então, vão ocorrendo, por diversas mais circunstâncias, vão ocorrendo novos caminhos, novas veredas, e assim eu tenho me posicionado no transcorrer de toda a minha vida. Mas a única coisa que faltou dizer no meu currículo, que eu falou como escritor, como político e tal, e como cineasta. Eu tenho diversos filmes sobre cinema, premiados, por sinal, né? Tem alguns premiados. Mas o mais importante não são os prêmios. O mais importante é você dar essa contribuição à arte, contribuição à cultura e fazendo cinema e prestigiando os cineastas do nosso estado e do nosso país. Que além de roteirizar, o senhor produziu filmes, né? Realmente tem uma cinegrafia interessante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a ALA, né? Sobre a origem e que tipo de trabalho que é realizado lá. A Academia Latino-Americana de Arte é uma entidade que tem por objetivo principal realizar exposições de arte para mostrar, para divulgar o artista brasileiro e também a sua obra. E fazendo
dentro desse aspecto, nós fazemos exposições, já fizemos exposições em diversos estados brasileiros e bem como fizemos também em diversos outros países latino-americanos, Academia Latino-Americana. Então nós fazemos principalmente no Cone Sul, Uruguai, Argentina, Chile, no Peru fizemos também, e a academia então se expandiu por todos esses países e fazendo contrapartidas. Nós expomos pintores, artistas plásticos brasileiros nesses países e também trazemos para o Brasil artistas plásticos desses países irmãos, e dessa forma vai havendo um congraçamento, né, entre os artistas latino-americanos. Interessante. Fernando Pereira. Boa noite. Fábio, eu acompanhei muito seu currículo, assim, que você fez parte também do MDB, né? Você foi deputado, tanto estadual quanto federal, então você acompanhou aquele cenário, né? Desde aquele período e tem acompanhado, né, nos dias de hoje, né? Toda essa questão política do país, né? Eu recordo que você ganhou a eleição como deputado no último mandato do Figueiredo, né? Então você acompanhou aquela transição assim, política do país. Eu fui deputado estadual pelo PMDB, né? Certo. E depois, por uma série de circunstâncias, saí do partido. Na realidade, os partidos políticos aqui, não vamos falar sobre cultura, não política, mas só para dar uma vírgula aqui, é o seguinte: eu acho que nenhum dos partidos políticos hoje no Brasil tem uma diferenciação real estatutária. Então, realmente não interessa para mim, como brasileiro, não como político, mas como brasileiro, não interessa partido algum. Tem os partidos que eu gosto menos, como que são o PT, o PSOL. Mas não significa que eu goste dos outros também. Eu acho que nós temos, primeiro, que salvaguardar a Lava Jato e começar a prender e pôr na cadeia todos os bandidos que corromperam a situação política brasileira e extorquindo o Brasil. Isso cabe em todos os partidos. Tá? O PT praticamente foi liquidado com isso, sem dúvida nenhuma, mas vamos procurar também os corruptos dos outros partidos. Não é porque o PT é mau que os outros são bons. E dessa forma, equânime, é que eu acho que a política deve ser desenvolvida. Então, para a gente fazer, na verdade, é o seguinte, na questão da política do Brasil, né, nós temos aquela parte do Congresso, né, tipo, dificilmente alguém governa sem o Congresso. Desde 85, né, tem a questão do Sarney. O Sarney, quando ele assumiu o posto de Tancredo, ele veio de outro partido, que era do PDS, que era o antigo Arena, né? Então, exatamente. O Tancredo, ele era do MDB, que era o seu partido na época, né? Então, ele do MDB, então ele se aliançou com o pessoal do PDS. O FHC na época, o PFL, o PT com outros partidos. A pergunta que eu faço: tem como governar o país sem uma aliança com o Congresso? Olha, na realidade, eu sou totalmente contrário a essa enormidade de partidos políticos que nós temos aqui no país. Eu acho que caberia 4, 5 partidos e chega de partidos. Porque a maioria desses partidos são partidos de aluguel. Então eles não necessariamente têm um estatuto bacana que colabore com a civilidade do brasileiro. Ao contrário, eles se unem para derrubarem as pastas honestas que nós temos aqui. Isso é tranquilo, qualquer cidadão brasileiro de mínimo esclarecimento sabe disso e não gosta do partido. O Bolsonaro ganhou essa eleição não porque votaram nele, porque votaram contra o PT. Isso sem dúvida nenhuma. Ele, Bolsonaro, não acredita nisso, mas essa é a realidade que todo brasileiro sabe. Nós votamos contra o PT. E ele assumiu, vamos torcer para que ele acerte, evidentemente. E torcemos para que ele acerte. Mas para isso ele tem que calar a boca um pouquinho. Marcelo Santos. Muito interessante, porque com a minha idade, 88 anos, eu já vi de tudo, tá certo? Eu vi coisa do Getúlio, um monte de coisa assim, né? Que o senhor diferenciou bem, que antigamente era MDB, né? Isso. MDB Arena, depois que mudou o nome para PMDB, que é outra coisa. O que o senhor está falando agora me lembra, vocês lembram que veio no nosso programa aqui o desembargador, muito legal do TJ? Lembra que ele comentou, Paulinho,
que teve uma decisão do STF que justamente fragmentou tudo que era partido, lembra? Falou que criou um monte de partidos. Sim, Que às vezes um indivíduo vira um partido. Não é isso que o senhor está falando mais ou menos também? Que houve uma mudança tal que criou tanto número de partidos, Sem dúvida. que veio do STF e de repente pode dar esses problemas aí que o senhor está falando, né? É isso, Exatamente. que atrapalha a dinâmica da eleição, a dinâmica E da política em si. Da corrupção da política também. Não só mas assim, o legislativo está lá com os partidos, né? E dos partidos que faz aliança por eleição do executivo. Então fica confuso. O que o senhor sugeriria, com a sua larga experiência de vários partidos, de ter sido secretário da Cultura? Aliás, o senhor foi do Partido Verde também, não? Do Partido Verde, eu sou filiado até hoje. Não tenho acompanhado o partido de Sim. perto, mas sou filiado do Partido Verde até hoje. Olha lá que legal, quer dizer, e o Partido Verde, você me explica, o Partido Verde é o que cuida do agronegócio dos verdes? O Partido Verde é o que cuida das plantações? Não, é outra coisa, né? Depois A agricultura trata disso. Não, depois eu explico, porque Partido Verde eu fico confuso que é Partido Verde, acho que cuida das plantas, né? Mas enfim, dá essa resposta, por favor, com humildade, que eu perguntei essa coisa, não fragmenta tudo, fica os negócios aí? O que eu acho é o seguinte, que tem que haver uma reforma política, tem que haver. Como está acontecendo essas reformas todas que nós estamos, que o governo está tentando fazer, o Congresso também, tem que haver uma política, uma reforma política. E nessa reforma política, então, é que vai se estabelecer esses partidos. Sim, evidentemente que tem que ter um estudo muito mais profundo do que eu vou dizer, mas teoricamente, um partido tem que estar presente em pelo menos 9 estados brasileiros, e nesses 9 estados brasileiros tem que ter um número Y de eleitores, né? E dentro desses parâmetros é que o partido poderá sobreviver. E não mais dessa forma medíocre, estapafúrdia que existe nesse país, com pequenos partidos que alugam suas legendas para os partidos mais fortes. Agora está acabando, inclusive, a coligação. Pronto, isso já é um passo importante. Mas tem que haver uma definição dessa reforma política o mais urgente possível. Voltando um pouco para o assunto da Academia Latino-Americana de Arte, quando que o senhor se tornou presidente dela? Quando o senhor entrou, quais foram os desafios que o senhor encontrou lá, os mais difíceis? E como que esse trabalho ele é sustentado? Porque ele é sem fins lucrativos, né? Certo. Como que funciona? Nós temos amigos, apoiadores na Academia Latino-Americana de Arte, e com esse apoio que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Então, na realidade, nós expomos um determinado projeto, expomos para os nossos conselheiros, para os nossos apoiadores. Aqueles que têm empresas que aceitam, que gostaram do programa, então eles patrocinam. Essa é a forma que nós temos. E a segunda maneira é através das leis de incentivo, que nós temos pela Lei Rouanet, nós fazemos bastante coisa, muitos projetos, e também pela lei municipal, menos projetos, nós fazemos também, que é a Lei Mendonça, e o PROAC também do governo estadual. Então nós temos essas 3 possibilidades e dessa forma desenvolvemos os projetos que achamos interessantes sempre com esse objetivo, para a divulgação do artista e das obras dos artistas brasileiros. Basicamente projeto a projeto, né? Que o senhor consegue... Exatamente, projeto a projeto. Então nós temos tanto artes plásticas, como nós fazemos cinema, como nós fazemos livros de escritores também da academia ou fora da academia também, e teatro, enfim, abarcamos todas as correntes culturais, né? Música, etc. E o que está na agulha agora? O que está por acontecer? O que está mais próximo de acontecer com o patrocínio da associação de vocês? Isso aí nós temos que vai acontecer agora, dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto, daqui a um mês, nós temos então, vamos fazer uma grande exposição muito bacana, num dos pontos mais importantes e badalados do Brasil, que é a Rua Oscar Freire. Ah, sim, é pertinho daqui. Isso é bacana pelo seguinte, por causa do Covid, então diversas galerias fecharam as portas.
Primeiro que não pode haver conglomerado. Segundo que o pessoal está sem grana. Enfim, então 4, 5 amigos nossos, marchands, nós nos unimos e estamos estabelecendo esse novo espaço cultural que realmente é uma maravilha. E eu queria, inclusive, fazer o convite desde já para o seu espectador, que está, sem dúvida nenhuma, temos o maior prazer em recebê-los lá na Rua Oscar Freire, 916, no dia 27 de agosto. Qual que é o site da associação? É www.academiadearte.org.br. Lá a pessoa consegue encontrar a programação de tudo. Daí lá consegue. Legal. Em relação você contribuiu bastante nos projetos assim, da arte, assim, do projeto da cultura do Brasil, né? Desde seu mandato, né? Queria que você fizesse uma comparação em relação à cultura daquela época e hoje. E como que você consegue enxergar hoje o Ministério da Cultura do Brasil? Tem salvação? Para começar, não tem nem Ministério da Cultura mais. Então é um absurdo. A partir daí. Então, nós ficamos órfãos. Já éramos meio órfãos, agora ficamos órfãos totais. Né? Mas, e tudo isso tem que ser... Veja bem, nesse governo, cai secretário, entra secretário, entrou a Regina Duarte, caiu, entrou esse outro maluco aí. Enfim, as coisas são de tal forma inexperientes ou então extremamente mal engendradas, que não se pode pôr na cultura um cara que é governista. Tem que ser um técnico na cultura. Tanto faz se ele é de esquerda ou de direita, tanto faz, desde que atenda as definições necessárias para portar uma cultura, para estabelecer uma cultura grande aqui no país. E não somente na cultura, como em qualquer outro campo. Não se pode pôr o amigo do presidente como chanceler. Está se vendo aqui o absurdo que está acontecendo. Falou mal da China. Eu sou anticomunista, não gosto do comunismo pessoalmente, mas vou falar mal da China. A China é o maior parceiro comercial de todo mundo. Do mundo e do Brasil. Você sabia que os Estados Unidos, mais o Japão, mais a Europa, não chegam no montante que só a China tem como parceira do Brasil? É um tiro no pé, né? Enfim, o outro lado disse que começou a falar mal de chinês. Esse é um absurdo, foi falta de educação, inclusive. Claro. Um ministro fala mal, fazer gozação com um país amigo. Marcelo, só um momentinho. O senhor tinha alguma esperança de que a Regina Duarte desse jeito nisso? Ela foi uma decepção para o senhor? Ou o que o senhor acha que aconteceu para ela ter aceitado esse cargo sem nenhuma preparação, sem nenhuma experiência? Ela foi ela é uma grande atriz, mas ela nunca foi gestora de nada, né? Então, nunca. Por isso que eu digo, tem que ter um técnico, não é isso. Porque é amigo do... Então tem que haver um técnico lá. E não... Veja, eu gosto muito da Regina Duarte e lamento o que ela fez, porque ela se prejudicou muito, até pela sua imagem também. Sim. Então foi lamentável isso tudo. Mas bem melhor do que aquele outro que andou falando coisas mais esdrúxulas, mais impossíveis, né? Ou como esse outro É um ministério de malucos, né? É uma coisa de louco. O cara falar que vamos aproveitar o Coronel Filhos para deixar a boiada passar, pô, esse cara tem que ser preso, pô. É um absurdo. É um absurdo. É interessante, né? O senhor vê como é que é a cabeça, quer dizer, para nós, né? Você vê, o senhor vota no presidente Bolsonaro porque justamente, que eu entendi, queria tirar o PT e PMDB, porque era um grupo junto, né? Não era só, era um grupo. Mas o senhor tem todo o direito de divergir, né? Se o senhor diverge das coisas, a democracia é poder, concorda isso, Paulinho? Que tem ideias diferentes, né? Mesmo do governo e tal. Então eu vou falar de novo, que eu não entendo. Esse é o Partido Verde, justamente, que é o partido da agricultura, não é Partido Verde do Verde. Eles não podem, dar dinheiro para a cultura, para a associação, para as coisas, se eles não têm... Acho que eu não entendi o Partido Verde o que é. O que é o Partido Verde, na verdade, então? Eu acho que eu entendi errado. Achei aquelas coisas de alface, de plantação, de soja. A soja vai para a China. Não é isso?
A China não é o que compra a soja? Como é que funciona, por favor? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. E dessa forma tem que se manter assim. E quase que perdeu o espaço para os Estados Unidos e agora recuperou novamente. Porque a nossa agricultura hoje vai bem. É a única, e felizmente vai bem, porque é a única pasta do Brasil hoje que está indo bem. O resto está. O Guedes está tentando fazer acrobacias para acertar. Eu torço por ele, mas ele está tentando fazer acrobacias e o Centrão não permite. Então e assim vai. No entanto, a agricultura, como se fosse, felizmente, um ministério à parte, continua trabalhando. É daquela senhora, né? Exatamente, a Cristina, que é uma grande ministra. Ela é boa ministra. Então, aí que está. Eu posso não gostar, não aprovar o presidente da República, mas não é porque eu não aprovo ele que todos os seus ministros são ruins. Não, tem ministros ruins e ministros bons, independente se o presidente ou esse ou aquele presidente. E aqui no Brasil o que ocorre? O governador ou o presidente está fazendo um determinado projeto, muda na próxima gestão um outro presidente, ele retira tudo, liquida tudo que o outro fez se for de outro partido. Liquida tudo é ruim, tudo é errado, e faz tudo de novo. Então, esse é o grande mal, é o grande problema brasileiro. Por quê? Porque não tem essa reforma política. Teria que ter técnicos que perduram, técnicos que lá fiquem. Pelo mérito do trabalho, não é porque mudou o mandato que tem que tirar quem está fazendo o trabalho bom, é isso que o senhor está falando, né? Exatamente. Então, desculpa, só o senhor está no Partido Verde, então, que tem na Alemanha e tal. Como é que o senhor vê o papel atual do Partido Verde nessa situação dos últimos anos? Qual que tem sido as posições do Partido Verde? O que eu acho, na realidade, é o seguinte, que o Partido Verde, antes de ser um partido, é uma grife internacional, uma grife extremamente bem aceita. O que não pode é o Partido Verde, aqui no Brasil, optar por possibilidades que contrariem essas normas internacionais. E felizmente ainda estão se segurando. Mas sem essa reforma que eu tenho sempre dito e sempre reafirmo, corremos o risco de o Partido Verde no Brasil dispensar aqueles itens corretos que o regem através do mundo. Então vamos torcer, porque eu torço pelo Brasil. Eu não torço por um governador, por um ministro, eu torço pelo Brasil. Se o Brasil for mal governado ou determinada ministério, vamos trocar, tudo bem. Mas não vamos simplesmente derrubá-lo de uma forma calamitosa que ocorreria através de um golpe. Sou totalmente contrário a isso. Se querem tirar o Bolsonaro, esperem daqui a 2 anos e daí votem em outro. E não fazer mesmo porque, pela Constituição brasileira, 2 anos após, já estamos no 2º ano do governo, da gestão do Bolsonaro, caso ele saia, ele desista, pronto. Ele sabe que não vai ter eleição nova. Quem vai escolher é o Centrão, é o Congresso. O Congresso é que escolhe o novo presidente. E vice-presidente. Não é o vice que assume? Não. Se ele renunciasse, não é o vice? Você vê como a gente não entende nada, né? Até 2 anos, o vice assume. Passando esses 2 anos, já passou os 2 anos, o Congresso é que elege. Assim é a Constituição brasileira. O Congresso elege. E o Congresso, quem manda no Congresso? É o Centrão. Bom, o programa Inacreditável vai para um breve intervalo que não costuma ser tão breve assim, mas precisamos faturar. Até daqui a pouco! A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Estamos de volta aqui no programa Inacreditável com Fábio Porchat, o pai, não se engane. Ele vai falar agora aqui no nosso retorno de um projeto bem legal.
ele tá para lançar aí, de cinema ao ar livre. Como que funciona isso, Fábio? Ocorreu essa ideia exatamente por causa do Covid. Então, nesse isolamento, eu acho que sou a favor do isolamento, né? Mas de qualquer forma, tem que ser um isolamento bem composto, bem coordenado, etc. Então, os cinemas não podiam acontecer, as salas de espetáculo, etc. Daí é que eu sempre gostei do cinema ao ar livre, porque até na minha adolescência eu usei muito esse cinema para namorar, né? Não era mais para namorar e menos para assistir o filme. Mas, de qualquer maneira, era bacana. O drive-in, né? O cinema drive-in. Bom, então fizemos um agora itinerante, tá? E essa itinerância é através dos municípios. Então nós fizemos agora está ocorrendo agora em Santa Bárbara do Oeste, e no dia 30 e 31 de julho agora, e 1 e 2 de agosto, nós vamos transpomos esse cinema de Santa Bárbara para Mauá. Então também queremos convidar o espectador amigo para que, se quiserem, Mauá vai ser lá, todo mundo vai saber onde é que é o cinema, não tem dificuldade nenhuma. Mauá é perto de São Paulo, e no dia 30, às 20 horas, começa a nossa sessão de cinema do Cinecar. E como foi feita essa seleção de filmes? Quais filmes Os filmes nós alugamos de acordo com o interesse das prefeituras. Tá. Tem prefeitura que prefere filme para criança, tem prefeitura que prefere comédia, dramas, etc. A gente faz quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta-feira fazemos uma sessão, sábado e domingo 2 sessões, aliás, sexta e sábado 2 sessões, e domingo uma sessão só. Então, teoricamente seria domingo, uma sessão mais cedo para a criançada. Sexta e sábado, uma para a criançada mais cedo, e depois mais tarde um drama, uma comédia. Isso nós escolhemos, porque os filmes nós alugamos os filmes das produtoras que cá existem. Tá. Então essa é a maneira que a gente... Bem interessante. Em relação à parte do teatro ainda, a parte da cultura, né? Havia aquele problema, assim, em relação à censura, tudo, né? Dias Gomes sofreu um pouco isso, sem né? dúvida. Boal e tantos outros, né? Queria que você falasse um pouco, né? Qual que era a tática que você utilizava, o Chico, né? Para driblar a censura, né? Conta pra gente. Olha, por exemplo, eu há muito tempo atrás eu escrevi um livro, de brincadeira, o livro não tem nenhum valor literário importante, esse que eu estou me referindo. Recentemente eu editei, eu fiz um outro livro que eu gosto muito, que é a minha autobiografia. É um romance de autobiografia. Joaquim Conceição. É isso, é o Joaquim Conceição. Eu já falo sobre ele. Mas, voltando à sua pergunta, então, esse livro era Tratado Geral das Bichas. E na censura não passou das bichas. Então ficou Tratado Geral das Bonecas. E a censura viu o Tratado Geral das Bonecas, pensou que era um livro de criança. Então passamos, e o livro vendeu de uma maneira fantástica, porque foi 100 mil exemplares naquela época. Até hoje é difícil uma tiragem dessa, mas por que tive 100 mil exemplares? Porque foi o primeiro livro vendido em banca de jornal. Interessante. Então foi um sucesso estrondoso. Mas aí o pai comprava, lia o livro, falando, meu filho não vai ler. E a censura, inclusive, quando descobriu, mandou a gente ensacar a capa. A capa era do Zélio. O Zélio é um dos mais importantes caricaturistas do Brasil. E a capa era do Zélio, eu fiz com a ilustração do Zélio. Marcelo, só para não perder aqui o fio da meada, já que a gente estava falando do Joaquim Conceição, é um livro bem legal de autobiografia que ele fez. Eu queria que ele falasse um pouco sobre esse livro e se vai sair mais para frente uma biografia com o nome de Fábio Porchat, não o nome de Joaquim Conceição. O Joaquim Conceição foi uma brincadeira que eu fiz comigo mesmo. Eu sou bisneto do Barão de Serra Negra, que é Joaquim Conceição. Então, uma brincadeira que fiz, então simplesmente eu pus o nome dele, como podia pôr o Antônio, José ou qualquer outro nome. E
por que eu fiz isso? Foi como concepção. O livro, o espectador vai ver depois se gosta ou se não gosta. O livro está na Amazon. Pela Amazon vocês compram nas livrarias principais também, mas na Amazon é mais fácil de comprar o livro. Se vocês gostam ou não, se está bem escrito ou não, não sei. Mas a concepção do livro é bacana, porque eu faço a minha autobiografia, mas de uma maneira totalmente diferenciada. Então não falo em meu nome, eu falo em nome de um protagonista, tá? Mas o livro não tem ficção, são todos fatos que ocorreram de fato, né? São fatos verídicos, mas eu não digo que fui eu que fiz, falo que foi o Joaquim. E por que isso? Dentro dessa brincadeira, porque o autoelogio é um vitupério. Eu não posso falar, eu sou um puta cara bacana. Mas, fica melhor assim, né? Mas eu posso pegar quem fez o que eu fiz foi o Joaquim, então eu posso falar, o Joaquim é fantástico, puta cara é bacana. Então, essa brincadeira que eu fiz, então, é até porque eu me autoelogio, eu me amo. Então, eu quero me autoelogiar. Mas não posso falar, eu sou um cara bacana, então eu falei que o Joaquim que é bacana. Por isso foi eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer, mas antes, esse que o senhor falou, me lembrou que eu queria fazer no começo a pergunta do programa. Eu sou lá de Santo da Estiva, né? Mas a gente adorava lá e ele ia porchar, olha, eu adorava ele ainda porchar, porque ia lá, porque a gente comia lambi-lambi na praia. Eu lá. sempre lembro da Ia Porchá quando eu vejo alguma coisa. Não, você pega um pouco. Tinha lambi-lambi lá na praia do Gonzaga com os caranguejos, mas na Porchá que era legal, tinha uma vista. Quando é que o senhor comprou ele a Porchá? Agora o senhor é que o senhor que é Fábio Porchat, explica, a ilha é sua, da família, como é que o senhor comprou? Como é que... Infelizmente não tenho dinheiro para comprar a ilha, mas de qualquer forma a ilha pertenceu à minha família, mas... era da família? Sim, era da minha família. Jamais imaginaria. Ué, mas por isso a minha... Eu achei que era uma coisa... Vocês gostam de mim, vocês gostam de mim que eu não sou estudado. Você fez uma pergunta sem querer nada. Vocês gostam de mim que eu não sou estudado, mas eu tenho cabeça aí, ó. Eu podia ser da família, não podia eu jamais, tá não sabia. É verdade, Marcelo. O mundo precisa saber isso. Tem muito boa cabeça. Então, ela é da família e chegou, antes de eu nascer, já o meu avô já passou a ilha pro Fracaroli, e o Fracaroli, por sua vez, fez... O Fracaroli era dono do parque balneário lá e queria fazer o cassino. E fez o cassino. Em seguida, impediram de fazer acabaram com o jogo no país. Daí o Fracaroli, que já era dono eu não tinha nem nascido nessa época, então a ilha nunca chegou a nem se passar perto de mim, né? Infelizmente. Agora, depois, quando o Fracaroli organizou o cassino e tudo mais, logo em seguida acabou o jogo no Brasil e ele então decidiu lotear a ilha. E ficou muito mal loteado, foi um absurdo aquela ilha, é uma pena, porque é um ponto geográfico dos mais bacanas que nós temos no litoral e, no entanto, eles enfeiaram a ilha. Você vê que tudo que é bom vem de Santos, tá vendo, Paulo? O Santos Futebol Clube, ele é Porchat, isso é bom. Concordo com o Marcelo. Eu só tenho uma pergunta, quando o Fernando pode ser na frente, é para não esquecer, só que a memória hoje em dia esquece. O cinema argentino, nos últimos anos, eu quando posso vou ao cinema, porque eu era da época do filme mudo, viu? Quando apareceu o filme falado, eu falei, que mágica. A gente achava que tinha um cara no cinema falando junto, viu? Falasse, porra, que coisa, filme mudo, aí vinha os caras falando, o cinema evoluiu. Então o filme brasileiro é muito bom. Mas eu tenho visto os filmes argentinos tão bons. Como é que sua opinião sobre todos esses filmes argentinos dos últimos 10 anos, até comparado com os brasileiros, não é um banho de qualidade, de tudo? O que o senhor fala? Basta lembrar o Darel, que já demonstra perfeitamente a qualidade do cinema argentino. No Brasil nós temos filmes excelentes também, claro, sem dúvida nenhuma. Mas tem caído o movimento. Eu vou contar uma história, já que você pediu, Marcelo. Talvez a classe cinematográfica me dê pedradas por aí, mas a realidade é o que eu acho é o seguinte, que o cinema novo brasileiro liquidou com o cinema. Nós perdemos 20 anos por causa do conceito do cinema novo carioca. Em São Paulo nós tínhamos o Persson,
tínhamos o Roberto Santos, tínhamos o Nelson Pereira Santos, tinha uma série de caras muito excepcionais cineastas e que estavam em plena e franca ascensão. Muito bem, quando veio o cinema novo, partiu do Rio, que era aquela história de uma câmera na cabeça, ideia na cabeça e câmera na mão, isso é um absurdo, câmera na mão fica péssimo, né? Salvo raríssimas exceções. Mas de qualquer maneira, nós tínhamos um excepcional diretor, o Walter Ucuri, que foi liquidado pelo cinema novo, dessa forma, porque isso veio o grande diretor, hein? Grande diretor. Aquele filme que todo mundo conhece, porque foi retirado do ar, porque a Xuxa aparece novinha. Amor Estranho Amor é um grande filme. É um grande filme. Filme. Inclusive aquela cena que a Xuxa... é muito bem delicada. Delicada. Exatamente. É uma maravilha. Exatamente. Não, o filme é um grande filme. Um grande filme. Eu gosto muito da Xuxa, acho ela fantástica. Então isso não denigre a de personalidade dela de jeito nenhum. Ela fez um filme excelente. Exatamente. Né? Mas, lamentavelmente, então, o cinema novo, carioca, não tem nada de rivalidade com São Paulo, que eu sempre morei no Rio, tenho apartamento, sempre tive apartamento no Rio e tudo mais. Mas gosto muito de carioca, aliás, sou cidadão carioca. Eu nasci em São Paulo, sou paulistano, mas recebi o título recentemente de cidadão do estado do Rio de Janeiro. Então eu sou também carioca. Por coincidência até, no mesmo ano, foi há 2 anos atrás isso, eu paulistano, recebi o título de cidadão carioca e o Fabinho, que nasceu no Rio, que é carioca, recebeu o título de cidadão paulistano. Por uma grande coincidência, no mesmo ano, então fizemos 2 grandes festas muito, muito bacanas e assim foi a nossa. Mas voltando ao cinema, então, é isso. Lamentavelmente, eu acho que o cinema novo atrapalhou a ascensão, a evolução, né? A evolução do cinema brasileiro. Ainda sobre cinema, você foi roteirista de 2 filmes, né? De Um Crime de Amor e A Canção Desesperada. A Canção Desesperada. Qual deles se encaixam nos dias de hoje? Canção Desesperada é o nome de um poema... Você entendeu a ironia, né? É o nome de um poema do Pablo Neruda. 20 poemas de amor e uma canção desesperada. E daí eu, baseado no livro, não foram feitos filmes, foi só o roteiro. Eu ganhei o prêmio governador de São Paulo, do estado de São Paulo, com o roteiro. Esses filmes não foram ambos roteirizados, ganhamos os prêmios, mas não foram, lamentavelmente, não teve sequência da execução do filme. Por quê? Falta de grana, né? Porque o filme foi importante, o roteiro foi importante, ganhou prêmio, etc. Mas, volto a falar, o cinema novo não queria isso. Nossa. Então, foi e eles mandavam na antiga, não era Ancine, era a Embrafilme, eles mandavam a Embrafilme. Então, eu nunca consegui... Quem não estava na patota... Exatamente, quem não estava na patota não conseguia nada. Eu não consegui nada, por quê? Porque não dava propina. Desde aquela época a propina já rodava. Né? Mas... Tá louco. Bom, Fábio, eu tenho aqui um assunto. Eu hoje passei a tarde inteira assistindo um depoimento seu na CPI da Lei Rouanet. E pelo que eu entendi, eu acho até bom você esclarecer aqui no ar, porque quem entra no Google e coloca o seu nome, infelizmente, caem bastantes links, inclusive de fake news diversos, com relação a esse assunto. Você foi amigo ainda não sei, do Antônio Carlos Bellini. Por conta dessa amizade, vocês tinham alguns negócios em comum com relação à arte. O Bellini, pelo que eu entendi, 7 anos após ele te fornecer alguns livros para um evento, ele pediu para você um recibo desses livros. E no meio da confusão toda, que o Bellini foi condenado a 19 anos de prisão e a mulher a 13, porque eles estavam fraudando recebimento da Lei Rouanet, a mulher dele e uma funcionária da Bellini disseram que você contribuía para esse tipo de coisa, dando esses recibos. E você foi na CPI, explicou, disse que ele te pediu o recibo
apesar de 7 anos depois você forneceu para ele, porque ele falou que você não tinha dado o recibo na época. E tem uma questão também de uma empresa, que é uma empresa que você passou para o Bellini sem cobrar nada dele, e essa empresa ela passou a pedir dinheiro da Lei Rouanet em seu nome e parece que sem o seu conhecimento. E isso te prejudicou bastante, acabou te levando para dar esse depoimento na CPI. E eu queria entender se você pudesse explicar esse caso, porque depois saíram várias fake news, e que foram comprovadas que eram fake news, de que você tinha pegado 1 bilhão da Lei Rouanet, 1,5 milhão, vários valores diferentes, né? Eu acho bom esclarecer, porque quem entrar na internet vai procurar o seu nome, invariavelmente, além das coisas relevantes, acaba caindo nesses links, e eu acho que é um bom momento para esclarecer isso. Então, no concernente a eu fiz diversos projetos de Lei Rouanet, diversos projetos, e todos, felizmente, todos isentos e aprovados, etc. Esse bilhão, lamentavelmente, eu não sei onde é que está esse bilhão, que eu queria ter esse bilhão para mim, mas, infelizmente, a notícia falsa, só existe você notícia falsa e não me dá a grana. Mas se alguém me oferecer, eu aceito, sim, senhor, esse bilhão. Mas quanto ao Bellini é o seguinte, eu nunca tive nunca fiz nenhum projeto com ele, nunca fiz projeto nenhum. E nunca assinei recibo de livros que não recebi. Todos os livros que eu assinei o recibo, eu de fato recebi. Tanto é que fui primeiro à Polícia Federal aqui em São Paulo, depois na CPI do Congresso, e expliquei, mostrei, comprovei a veracidade do que estava dizendo. Então, todos os livros que ele me passava, eu faço muitas exposições de arte. Ele tinha livros muito bonitos, aliás. Ele tinha os livros. Então, ele me dava os livros para eu distribuir. Nunca comprei um livro dele e nunca vendi um livro dele. Eu doava o livro para o meu público que participavam dessas exposições que faziam. Então, aparecem essas fake news, isso é um absurdo. Infelizmente, no Brasil ainda não tem um veio para se punir exemplarmente esses canalhas. Isso daí é de todos os lados, hein? Da esquerda e da direita. Hoje que está mais em voga da direita, por causa do gabinete do ódio, essa coisa toda. Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, voltando à Lei Rouanet, então, eu fui totalmente dispensado, saí limpo, nunca fiz coisíssima alguma. Não foi indiciado, nada? Nunca, nem fui indiciado, porque eles perceberam que eu não tinha absolutamente nem... Quanto eu tinha, de fato, uma empresa que passei para ele, por que passei de graça? Porque você sabe que a burocracia para fechar uma empresa no Brasil, você gasta e demora. Então, para mim, foi ótimo. Ele quis comprar a empresa, eu dei de graça, simbolicamente, ele pagou alguma coisa, e acabou. Eu não tive a preocupação de ter que fechar a empresa, ter que contratar um contador, ter um gasto, aquela coisa etc, toda. e gastar. Então, não gastei nada e passei para ele. Depois, o que ele fez com a empresa era dele, daí ele fez alguns projetos totalmente infundados. Quando se tocou no meu nome, tanto é que hoje eu nem converso, porque eu não sabia que ele usava o meu nome. Quando eu soube, eu fiquei indignado. O senhor processou ele? Não, ele já está sendo processado pela própria justiça brasileira. Não, ele está condenado a 19 anos. 19 anos, a mulher a 13, acho que o filho a 17. Não sei. É isso. Marcelo Santos. Uma pergunta, esse tema é importante, porque a cultura que depende de ler, né, livro, que o senhor falou, é importante. O Fernando trabalha muito nisso, né? Então nós estamos na situação que com a internet, né? Como é que o senhor vê, com tanta atividade, o senhor tem o futuro? Ninguém prevê o futuro, né? Vai prever o jogo do Santos, a gente só sabe que o Santos vai ganhar, não sabe de quanto, mas fora isso não dá. As livrarias não estão em crise, elas vão conseguir sobreviver vendendo livro? Uma coisa. E a memória, que o senhor falou de museu, essa coisa, pegou fogo o Museu do Rio, de repente a biblioteca pega fogo. Quer dizer, como que o Brasil vai conseguir preservar a memória, livros que não têm preço pela sua antiguidade, pelo valor, e também numa transição onde no mundo hoje em dia
Mas é que as pessoas leem livros e vão diminuir. Como é que as grandes livrarias vão poder vender obras incríveis? A gente publica um livro, o senhor publicaria, mudaria para fazer tudo do internet? O que o senhor acha disso? Infelizmente, as livrarias, por exemplo, a cultura acabou. Não existe mais cultura. A coisa foi vendida para Saraiva. O que é lamentável, é uma pena, mas ocorreu. Por quê? Começou-se a internet, prejudicou a venda presencial do livro. Eu amava, amo ainda ir nas livrarias, que eu gosto de pegar no livro, eu gosto de ver e tudo mais. Eu também. Né? Isso é bacana, né? Mas de qualquer forma, começou a minguar a venda de livro nas livrarias, por causa da internet principalmente, e agora foi um golpe mortal, foi a Covid. Um golpe mortal. Tanto é que, como eu falei, a Cultura, que é uma das livrarias mais bacanas aqui de São Paulo, não existe mais. Foi vendida para Saraiva. Existe ela fisicamente, mas não com os donos. E a Martins Fontes? Todas elas estão para serem exterminadas. Não se compra mais livro. Só os livros didáticos, esses sim, tem ainda tem uma vida larga, né? Extensa. O seu filho Fábio, indiscutivelmente, é um talento. E eu acho que não foi difícil para o senhor descobrir isso. A pessoa acaba dando indícios disso. Mas quando que o senhor percebeu que ele teria o tamanho que ele tem agora? Porque ele é um dos principais influenciadores do país, ele tem um público gigantesco em qualquer mídia que ele apareça. Quer dizer, quando que o senhor percebeu isso? E como que é ser pai de alguém tão midiático? Veja bem, o Fabinho desde pequeno, ele demonstrou o talento e o gosto pela arte e pela cultura. Então, para nós, para mim e para a mãe dele, não foi um salto, uma surpresa, porque nós acompanhamos. Eu vivia cercado de livros, então ele também, de quadros, e então ele também. Então ele nasceu em um lar onde se respirava cultura. Respirava cultura, e a cultura era um básico, até mesmo como fator de sobrevivência do lar, né? Porque eu sempre fiz projetos culturais a vida inteira e sempre ganhei, não muito, mas ganhei o justo, o bom. Uhum. Né? Bem, então o Fabinho nasceu já dentro desse quadro, transpirando arte e cultura, etc. Então, nós, nem eu, nem a mãe dele, nós tivemos um susto, ao contrário. Percebemos que ele ia nessa evolução. Tanto é quando ele tinha, acho que 18 anos, eu acho, ele fez a faculdade de administração e um ano só. E daí ele chegou e falou, olha, não é isso que eu gosto, não quero isso aí. Então eu gostaria de ir para o Rio para fazer a escola de arte, a CAL, que é ótima, o Centro de Artes de Laranjeiras, e ficar próximo da Globo, o que evidentemente desde aquela época era. E imediatamente eu e a mãe dele aceitamos, achamos, ele foi morar no Rio com a nossa bênção, sendo que todos os meus amigos e todos os familiares, com exceção da mãe dele, todos foram contra. Falaram, não, deixa primeiro ele terminar a faculdade, depois ele escolhe. Eu falei, não, ao contrário. Primeiro ele faz o cinema, o curso. Depois, se ele quiser, ele faz a faculdade. E assim foi. E ele nunca mais quis fazer a faculdade, evidentemente. Então, e assim ele nasceu e cresceu dentro desse aspecto. Eu tinha, desde o início, eu colaborei dentro do possível, então ofereci alguns amigos artistas e diretores, etc. Fui apresentando a ele. Muita gente ia lá em casa, artistas importantes como John Herbert, por exemplo, iam lá em casa e ele com 15 anos, eu acho, ele fazia os esquetes dele, muito engraçados, muito bacanas. Então, nós já sabíamos que ele tinha realmente
uma qualidade excepcional, genial até, eu digo, para fazer esses esquetes. Porque uma coisa é você, no início, ser ajudado, que é natural. Outra coisa é se manter. E Exatamente, ele se manteve com enorme qualidade. Infelizmente o programa está chegando no fim, o assunto vários assuntos bem interessantes. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença e convidá-lo para um futuro estar aqui conosco também num outro programa. E realmente muito obrigado. Eu agradeço, fico extremamente contente em ter vindo aqui e ao seu espectador a minha saudação e espero vocês, tanto no cinema do ar livre em Mauá, como em agosto, que nós vamos fazer essa exposição bacana, grande, na Oscar Freire, que tem isso. Depois, quando chegar mais próximo, eu faço um novo convite para vocês. Agradeço, Fábio, pela participação, agradeço o ouvinte que esteve participando do programa, foi muito bom. Espero vê-lo novamente aqui no programa. Marcelo Santos. Foi um prazer, conhecê-lo. E uma coisa assim, eu sou muito direto, assim, o pai eu já vi que é bom, mas eu quero ver se o filho é bom, viu? Porque eu não quero saber se é verdade. Então, vamos ver se um dia eu quero conhecer seu filho, para ver se ele é bom mesmo, viu? Porque até agora pai fala do filho, todo pai fala, né? Tá certo? Será um grande prazer recebê-lo aqui também. Um grande abraço a todos vocês e até terça-feira!